O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus exultou no Espírito Santo, louvando ao Pai, porque Ele revelou os mistérios aos pequeninos. Entre esses pequeninos nós encontramos São Benedito, o negro. E é assim identificado, porque em alguns países não existe distinção entre o nome Benedito e Bento, é Benedictus. E é justamente por isso que ele é denominado o negro. Na verdade, a cor da sua pele pouca diferença faz na sua santidade, muito embora ele represente também a um povo dentro de uma condição bastante questionável na sua época. Filho de pais escravizados, ele, nascido na Itália, é realmente um presente de Deus. E é também fruto de um encorajamento que o Senhor de seus pais fez a estes. Os pais de São Benedito temiam ter filhos, porque eles sabiam que estes filhos nasceriam também numa condição de escravidão. Os senhores de seus pais, muito católicos, então disseram: tenham filhos, e nós prometemos que o primeiro dos filhos será um homem livre. E assim se fez. Hoje, muitas pessoas, muitos casais, às vezes apresentam como justificativa
para não ter filhos. Para que colocar uma criança no mundo? Para sofrer? Ou nesse mundo tão difícil? Para quê? São Benedito é um dom, um presente de Deus que veio até nós pelo sim de seus pais. Uma situação mais difícil ainda que nós encontramos muitas vezes na nossa realidade da nossa época. Porque por mais que ele tenha nascido livre, os seus pais continuaram numa condição de escravidão. Isso fez com que São Benedito, embora não fosse escravo, tivesse que trabalhar desde pequeno para também manter-se. Assim também aconteceu anos depois. Ele pastoreava ovelhas e dentro dessa vida árdua não pôde estudar. E também por conta de tantas barreiras que encontrou na sua época. Um analfabeto. E nada disso o impediu de ser santo, de ter a sabedoria que vem de Deus, que vai além do conhecimento intelectual. São Benedito se mostrou como um jovem cheio de Deus, que não passou despercebido de um franciscano que, num certo momento, percebe que São Benedito, quando ainda trabalhava com ovelhas, estava sendo ridicularizado por alguns colegas de trabalho por conta da cor da sua pele. Este eremita franciscano que presenciou esta cena disse: este homem será um grande santo e vocês ainda ouvirão falar muito dele, se referindo a São Benedito. E esta profecia assim se fez. Como é importante que nós carreguemos as nossas palavras com amor, com estímulo, encorajamento. Se existem palavras que rebaixam as pessoas, se existem palavras que segregam, né, que dividem as pessoas, muito mais fortes são as palavras que fazem com que as pessoas se sintam dignas. Palavras que estimulem as pessoas, como foi daquele eremita franciscano que olha para São Benedito e vê nele algo precioso. Ele então entra nesta vida religiosa, a princípio como eremita, e depois se une a tantos outros irmãos no mosteiro, conforme o tempo em que ele vivia lhe apresenta essa circunstância. Agora ele está numa nova realidade e lá no mosteiro, por conta até mesmo da sua condição, ele se ocupa dos serviços da cozinha, da faxina, e a santidade está presente em todas essas atividades dele. A cozinha se torna um santuário. Esse homem tão sábio, de uma sabedoria vivencial, prática, espiritual, atrai a tantos estudiosos, teólogos e autoridades que buscavam o seu conselho. Um homem sábio. Isso faz com que São Benedito, num dado momento de sua vida, também seja eleito como superior do mosteiro. Mesmo que ele não quisesse este posto, ele assume esse papel por obediência. E depois de servir como autoridade, dado este tempo, ele volta para a cozinha. São Benedito serviu de diversas formas, no anonimato de uma cozinha ou na visibilidade da liderança que ele exerceu. E depois ele volta novamente para aquilo que ele fazia com tanto amor e onde também realizava milagres em nome de Jesus Cristo, por Jesus Cristo como seu instrumento. Quantas pessoas que se identificam muito com um papel que exercem, seja uma profissão, seja de repente um cargo de liderança,
e quando já não ocupam mais esse posto, talvez podem se deprimir e talvez não se sentirem tão valorizadas. São Benedito mostra o contrário para nós. Passou pela cozinha, passou por um cargo de visibilidade e importância para muitos, depois voltou para a cozinha e não se deprimiu, porque o desejo dele era de servir, de louvar a Deus onde estava. E as pessoas também, depois de um certo tempo em que já não exercem mais aquilo que exerciam, podem ainda continuar servindo de diferentes formas. E aí que entra também a questão da fase idosa. Depois, quem sabe para alguns, da aposentadoria, ou quando se dispõe de mais tempo, quando os filhos já estão criados, né? Já se tem ali os netos também. É possível ainda servir a Deus de tantas formas, através de serviços voluntários, participando da igreja, ou ainda por meio da oração, servir a Deus dentro da família, com os conselhos, com a sua experiência, com a sua presença. São Benedito faleceu com 65 anos de idade, uma idade dentro da sua época considerada até mais avançada para uma população que morria mais cedo do que nos nossos dias. E desde o começo da sua vida, na concepção, com os sim de seus pais, até o fim de sua vida terrestre, ele louvou a Deus, ele serviu aos irmãos e irmãs. Humildade, bondade, fraternidade, tudo isso se fez presente na vida deste que é para nós inspiração, intercessor, este que é um grande exemplo de serviço. Que São Benedito nos ajude a valorizar a vida desde o seu início, como ele também veio a este mundo como uma dádiva. Nos ensine a cuidar da vida até o último instante, como ele, que no seu último suspiro louvou a Deus e recorreu à Virgem Maria, para que a nossa vida toda seja um verdadeiro ato de agradecimento a Deus e serviço aos irmãos e irmãs. Nesse momento,